A paz do Senhor Jesus, ô Cristo, sou o evangelista Daniel Araújo, estou junto com você, mas gente, fechando o trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2024, e nós falamos sobre o corpo de Cristo, que entendemos como a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, falamos sobre batismo, ceia, doutrina, palavra, desafios da igreja, conflitos internos, como que o obreiro faz a gestão desses conflitos. Ou seja, muito conteúdo bacana que está disponível para você no canal do YouTube da ADMP TV. E falando nisso, pelo amor de Deus, se inscreve, curte, compartilha, manda esse vídeo para alguém que será abençoado e ter uma reflexão bíblica. E já quero aqui fazer um convite, uma convocação, uma aclamação a você. Participe da Escola Dominical nesse trimestre que se inicia. Então, fechando esse, já temos outro que com certeza você já deve ter a revista em mãos, o seu responsável pela Escola Dominical da sua congregação, da sua igreja local, já deve ter disponibilizado para vocês. E participe, que eu tenho certeza que são temas de reflexão, de alta qualidade e com capacidade de edificação extremamente grande. Basta nós abrirmos o nosso coração a isso. Mas muito bem, lição de número 13, que vem falar o poder de Deus na missão da igreja. Essa missão, ela é impossível? Essa missão exige um treinamento de nível de guerra? Essa missão exige alto grau de qualificação? Ou exige a dependência completa do Espírito Santo e a dependência também do amor a vidas, em levar o Evangelho a toda criatura? E você e eu, nós vivemos ministérios específicos, assim como os missionários têm ministérios específicos, mas a ordenança de ide e levar o Evangelho é para você e para mim, que nós não somos, talvez, missionários transculturais, transregionais ou missionários no sentido de instituição da estrutura missiológica dentro da sua igreja, mas todos nós temos a responsabilidade de sermos cartas vivas, testemunhas de Deus e levar o Evangelho a toda criatura. Então, vem participar comigo esses minutinhos para nós refletirmos sobre o poder de Deus na missão da igreja, lição de número 13, fechando esse trimestre. Bem, meu irmão, minha irmã, lição de número 13, com o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. O texto áureo, vamos lá de imediato, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém e como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8, texto da verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Sem o Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. O texto, referência, é em Atos capítulo 13, já falando um pouquinho sobre essa questão. Irmãos, tendo um panorama bem superficial, mas muito rico ainda em assuntos, quando nós terminamos o livro do Antigo Testamento, tem até umas páginas em branco ali entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos um período em que, de 430 a 450 anos, esse período aparecem dois personagens históricos bem relevantes para a história da humanidade, que é o mundo grego e depois o mundo romano. Esse momento histórico da primeira parte do Novo Testamento acontece dentro daquilo que a história chama de Pax Romana. Essa paz romana, esse governo pleno de Roma, ele incentivou o comércio, o deslocamento, a cultura e também o relacionamento intercultural e transcultural. Existiam dentro das estruturas de Roma vias, ou avenidas, ou rodovias, isso é atual, né? Mas estradas pavimentadas que ligavam todo o governo romano de uma ponta a outra. E talvez nós não entendamos, mas o livro aos Hebreus fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. Plenitude significa completude, capacidade ideal, o momento certo, na hora certa, para as coisas certas acontecerem. Quando Jesus ele inicia o seu ministério público e a revista trata
que o ministério público de Cristo, ele é inaugurado a partir do seu batismo em águas e a manifestação do revestimento espiritual sobre Jesus, quando sobre ele vem uma pomba representando ali o revestimento espiritual. Ele inicia o seu ministério público, que nós temos narrado dentro do texto do Novo Testamento. Esse momento histórico, aquela região era governada por Roma, e Roma é a grande potência mundial, e isso perpetuará por alguns séculos. Esse momento histórico, ele foi propício para quê? No advento da perseguição que aconteceria, e aí a segunda grande diáspora, ou a maior diáspora que existe no mundo judaico, acontece 70 anos depois, com a destruição do Templo de Jerusalém pelo imperador, pelo então general e depois governador Tito Vespasiano. Tito destrói o templo e emplaca uma perseguição aos judeus e, obviamente, aos cristãos, que naquele primeiro momento é visto como um partido ou um grupo judaico, e não tem essa expressão de teologia e discernimento do que vem a ser o cristianismo que nós conhecemos hoje. Esse bolo, esse pacote, esse grupo de pessoas, eles sofrem uma perseguição. E estas estradas, estas pavimentações, elas são o suporte para que os cristãos, os judeus, eles saiam da região da Palestina, fugindo da perseguição, da opressão romana, e com isso a sua cultura, os seus costumes, e para os cristãos a palavra de Deus começa a ser propagada a locais aonde não se conhecia nem o Deus de Abraão e nem o Messias aguardado. E Paulo e Barnabé, que são citados no capítulo 13, dentro de outros nomes, esses dois personagens que passam a tomar conta de um foco maior da narrativa dos textos de Atos, que traz a cronologia e os fatos que acontecem nesse primeiro momento. E Paulo e Barnabé, eles passam a transitar em territórios que não eram exclusivamente judeus. Inicialmente, a estratégia, eles se vêm pregando em sinagogas. Por quê? Porque as pessoas de uma sinagoga, sejam os judeus, os judaizantes ou os simpatizantes, os amigos dos judeus, os amigos de Deus, os simpáticos a Deus, eles conheciam um pouco daquilo que é o pensamento, a perspectiva do que era Deus para o judeu, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Paulo, então, começa essa pregação, mas cada vez mais a narrativa do livro de Atos vem mostrando para nós que não era exclusivamente para permanecer em terras judaicas ou em comunidades judaicas. O evangelho, ele precisa ser anunciado independente de cor, de raça, de etnia ou qualquer outra repartição que se faça para o homem que Deus criou. De nações, tribos, etnias, línguas, independente disso. Deus quer que o evangelho se volte ao homem que Deus criou. Lembrando que a revelação de Deus é a criação de Deus, ela é feita para ela e nós precisamos receber e anunciar. Tudo bem, irmãos? E Paulo se vê, então, como representante do apóstolo aos gentios. Esses gentios começam a receber o evangelho e os primórdios, essa igreja primária, essa igreja primeva, como alguns teólogos falam, é uma igreja que é formada por pessoas, da sua maioria, que não eram judeus. Isso fora desse núcleo Jerusalém, núcleo Palestina, núcleo terras conquistadas e terras ali tomadas como posse da cultura judaica. Mas fora disso, nós temos sim a necessidade de apresentar um Deus revelado nas Escrituras e revelado na natureza, esse Deus para que as pessoas tenham a interpretação. Então aqui é um pouco da evolução e que a própria estrutura romana possibilitou aos cristãos essas pontes, esses acessos, essa condição de propagação ao evangelho. Ah, Daniel, mas Deus não precisa disso, Deus não fez isso. O fato é, nesse momento histórico, Deus usa da sua igreja, anterior a isso, Cristo vem, anuncia o seu evangelho, as boas novas da salvação, e esta estrutura, ela também foi utilizada para propagar o evangelho, propagar a palavra de Deus. Irmãos,
o que nos faz diferentes, e aí eu gosto muito de refletir sobre isso, diferentes de uma agremiação, de uma torcida de time de futebol, o que nos faz diferente de um grupo, de um conjunto, e nos transforma em corpo de Cristo. Meus irmãos, essa liga, a amálgama que nos une é o Espírito Santo. Sem ele, nós seríamos qualquer outro tipo de conjunto, ou grupo, ou comunidade, ou país, nação que seja, mas nós não teríamos essa visão, a revelação da palavra de Deus que traz pelo Espírito Santo. A própria história, e Deus se manifesta aos homens, e Paulo fala de capítulo 1 ao 3 de Romanos sobre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, irmãos, é toda a criação de Deus. E a revelação especial é a revelação da pessoa de Cristo, e eu consigo contemplar isso a partir da Bíblia. Se eu faço um estudo da natureza, da revelação geral de Deus, sem o Espírito Santo, eu vou ter um estudo voltado à biologia, voltado à astronomia, voltado à química de materiais, voltado à geografia, voltado a várias outras ciências que estudam a natureza, mas a elas não é dado a revelação. Da mesma forma, se eu estudo a Bíblia sem o Espírito Santo, a mim é dado a capacidade histórica, cultural, de conhecimento humano, a capacidade da evolução do pensamento humano, mas sem o pensamento guiado pelo Espírito Santo, eu não tenho a capacidade da revelação da palavra de Deus. Por isso, meus amados, nós contemplamos e exaltamos Deus na sua criação e na sua revelação especial que o Espírito Santo de Deus traz a nós. Então, para que o homem consiga evoluir, transcender de um olhar meramente humano e científico, ele precisa do Espírito Santo para que ele tenha uma leitura e uma interpretação espiritual daquilo que Deus quer revelar aos homens. E a igreja, ela é parte também integrante da manifestação da graça e do poder de Deus aos homens. Em as cartas aos Efésios, o Senhor fala que ele se manifesta e o seu poder é apresentado pela sua igreja através dos seus homens. Não que ele precise, porque ele é um Deus todo-poderoso, transcendente, imanente, onisciente, onipotente, mas ele também agrega na sua missão a igreja. E isto é uma bênção, é uma dádiva, isto é algo que nós precisamos receber e encher-nos de alegria por fazer parte dessa bonita obra. E capacita a igreja com seus dons e também com seu fruto. Porque a partir dos dons e a partir do fruto, eu consigo vislumbrar a obra de Deus no seu âmbito espiritual, e não só e simplesmente no seu âmbito carnal, humano, político, organizacional, administrativo. E quando se fala de missões, a complexidade do que é o papel do homem, isso o homem representando também o homem pertencente à igreja, do papel do poder de Deus. O amor de Deus para salvar as nações parte dele. A necessidade do homem de fazer parte tem que necessariamente brotar em mim. Irmãos, essa sinergia do papel do homem da igreja, fazendo a missão, seja ela local, transcultural, ela é essa união. Então Deus escolhe, capacita os seus para levar a palavra, levar o evangelho. E ele também conduz e ele já prepara os corações. Então o nosso papel, meus irmãos, eu vejo muito como, imagina a situação de Moisés, criado aos pés dos mais sábios homens da sua época, forjado nas batalhas que aconteciam dentro do continente africano e pelo domínio, pela manutenção e pela conquista pelo povo egípcio. Então, um homem dotado de conhecimento, de matemática, de astronomia, de filosofia, um homem dotado de estratégias políticas, estratégias militares, e que foge e que passa 40 anos, a outra parte da sua vida, no deserto e retorna para salvar o seu povo. E ele não faz nada. Bonito isso, né, meus irmãos? Esse homem, com toda essa bagagem, com toda essa preparação, ele é o anunciador da obra de Deus.
Então, talvez quando ele retorna, lá no início ele pensa, eu vou montar um exército, eu vou pensar estrategicamente, eu vou montar aqui uma legião de homens, eu vou ensinar a melhor técnica de forjar espadas, eu vou criar aqui um mapa para que as pessoas consigam vislumbrar e perceber a nossa estratégia militar indo pelo fronte, retornando. Não. O que Deus fala para ele, pega o cajado e anuncia aquilo que eu colocarei na sua boca, aquilo que eu manifestarei na sua voz. E cumpre a minha ordenança, porque a luta que Deus travaria com o Egito, ele travaria. E Moisés, ele é um homem extremamente necessário para manifestar o poder de Deus, para que a nação de Israel testemunhasse que Deus não se esqueceu dela e que a nação do Egito testemunhasse que o Deus que estava falando era maior do que qualquer outro Deus com D minúsculo. O papel nosso dentro do contexto é dessa forma. Nós somos dependentes, por mais que nós nos qualifiquemos, eu preciso do Espírito Santo para potencializar. E quando nós entramos, e aí a lição trabalha também sobre a questão do revestimento de poder, que é o que os pentecostais falam de batismo no Espírito Santo, e aí nós temos aquela interpretação de batismo no e batismo com, que é importante vocês trabalharem na escola dominical, mas aqui eu não vou entrar nesse mérito, mas é interessante nós percebermos que tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós conhecemos, precisamos colocar aos pés do Senhor, para que se tornem instrumentos de valor na obra que Ele colocou em nós. Então, e quando Paulo orienta a igreja a Tessalonicenses, ele fala e deixa muito bem claro, não é para vocês largarem o seu aprendizado, largarem sua vida, largarem o seu costume social, a sua vivência social, mas que vocês estejam atentos aos sinais. E aí, quando eu começo a falar da questão dos sinais, eu só percebo a interpretação da manifestação de Deus ao mundo através das manifestações e interpretações espirituais dos sinais da revelação de Deus na humanidade. Ninguém vai poder dizer que eu não conheci a Deus, porque Deus ele se manifesta na natureza e de sua forma especial e transcendente na revelação da pessoa de Cristo. O texto de Atos, capítulo 13, ele já traz alguns aspectos dos conflitos e desafios que seriam enfrentados. Nós temos ali dois personagens, nós temos o Sérgio Paulo, que é um governante de uma região onde Paulo vai, na primeira viagem missionária, e ali acontece então um relacionamento com as lideranças, e também com esse relacionamento, abre ali uma questão de um enfrentamento espiritual com Elimas, que é um feiticeiro, que o texto bíblico ele é bem enfático quando ele narra que, no capítulo 13 de Atos, este homem Elimas não queria que aquele homem, aquele governante, conhecesse a revelação que Paulo tinha. Então ali nós já temos os nossos enfrentamentos políticos, religiosos, ideológicos, comportamentais. Toda essa narrativa é mostrando que a igreja precisava romper e transcender a questão de todas as limitações culturais, racistas muitas vezes, aqui eu estou falando de um racismo religioso, para que as outras pessoas fossem percebidas como filhos ou criações de Deus e não simplesmente pessoas menores, assim como a visão do judeu tinha do samaritano. Então, ali acontece um confrontar particular, como em Jonas, que ele é direcionado para pregar em Nínive e ele escolhe não pregar, porque ele sabia que Deus poderia abençoar e ele não queria que o seu Deus abençoasse aquela nação. O texto de Jonas nos traz essa interpretação. Da mesma forma, os judeus precisavam entender que a revelação da palavra deste evangelho não era restrito somente aos judeus, transcendia, ele era maior, ele ultrapassava as barreiras ideológicas e culturais. Eu preciso levar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes falam, mas fulano nasceu assim. E aí, no nosso bom interiorês, eu não sei de onde você está assistindo essa aula,
Mas existe alguns ditados aqui bem no interior de Minas Gerais, aqui no meio do Brasil, que é: pau que nasce torto nunca se endireita, e até quando ele é queimado, o pó, a queima, o carvão, ele é torto. Mas quem disse que aquele que nasceu é aquele que encontra Cristo e vai morar no céu? Irmãos, independente de onde, de quando e de como você nasceu, de qual seu gênero, de qual sua nacionalidade, não é esse do... Se você pegar a minha certidão de nascimento, na verdade agora a minha certidão de casamento, com a data, o horário, o local que eu nasci, não é aquele Daniel que nasceu alguns anos atrás que vai morar para o céu. É o Daniel que nasceu de novo. É o Daniel que nasceu em Cristo. É o Daniel que nasceu para Cristo, para ser obra da sua igreja. Então, meu irmão, talvez você pense: eu sou de uma família muito difícil, com costumes difíceis, eu sofri tanto. Ou eu nasci assim, eu queria me comportar assado, eu queria ser diferente. Ah, mas eu nasci de nação tal, eu era de uma tribo, eu era disso. Irmãos, não importa de onde você nasceu, importa é que você nasce agora da água e do Espírito. Recebe essa palavra nesse momento. E este é o principal germe da pregação do Evangelho. É nós entendermos que eu preciso nascer de novo. Porque não é o homem com CPF que vai para a glória. É o homem com sangue de Cristo que vai para a glória. E esse sangue é a palavra do Senhor, é a revelação da palavra do Senhor. Recebe nesse momento. Por mais que seja uma escola dominical, o Senhor quer falar com você. Vamos nascer de novo. Vamos aceitar esse Cristo e vamos fazer parte do corpo dele. Este é o cidadão que irá morar nos céus. Aleluia. O texto, ele discorre com o seguinte tópico: a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. E Lucas lista, primeiramente, um ensino revelado nos escritos de Lucas, o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é anunciado no Antigo Testamento, ele fez parte da criação, ele faz parte daquilo que nós conhecemos como Trindade, e o Cristo, que é Deus, homem, ele se reveste desse Espírito para operar, para começar o seu ministério público. E nessa parte introdutória, o enchimento do Espírito com uma experiência necessária, o autor traz a discussão da própria pessoa de Cristo, recebendo o batismo em águas e ligado, em ato contínuo, a manifestação do revestimento espiritual sobre o Deus encarnado. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Dentre os muitos sinais, um se sobressai sobre os demais: o falar em línguas desconhecidas, a glossolalia. É importante a gente parar um minutinho para refletir que a manifestação de línguas não é necessariamente o dom de línguas. Difícil, né? Sim, mas a manifestação do ato do revestimento de poder não significa que a pessoa terá dons de línguas. E nós, pentecostais, propriamente falando da Assembleia de Deus, o ministério aí centenário, nós tomamos como evidência pública o falar em línguas estranhas para reconhecer o revestimento de poder que a pessoa recebe. Então, e aí existem muitas críticas, mas dentro do próprio texto de Atos, o registro de falar em outras línguas, ele é constante, ligado ao fato do revestimento de poder. E aí aos nossos irmãos que são de denominações ou religiões que não acreditam na continuidade da manifestação espiritual, aqui não é uma crítica, é um posicionamento da nossa liberdade de interpretação. E também Paulo, e aí muitas vezes é utilizado falando sobre a crítica ao falar em línguas estranhas. Na verdade, Paulo está orientando como, olha só, ele está orientando como se deve portar aquele que tem dons de línguas.
ele não está criticando no sentido de impedindo ou dizendo que aquilo não é uma manifestação real do Espírito Santo. Ele está orientando a exposição pública da manifestação daquele dom, daquele revestimento de poder do dom de línguas estranhas, ok? E a lição vem falando que um dos sinais, ou o maior sinal que demonstra publicamente o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, é o detalhe das línguas estranhas, ok? A doutrina pentecostal clássica, o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. A segunda parte da lição, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. E 3, capacitando a igreja. Em uma investigação, seja ela criminal ou histórica, a testemunha seria a peça fundamental para descortinar todo o enredo do segredo. Descortinar toda a dificuldade de entender o que aconteceu. Então a testemunha, ela é peça fundamental para entender a real e o real significado do que aconteceu. Se eu tenho um crime, sempre procura as testemunhas. Se eu tenho um fator histórico, sempre é entrevistados as testemunhas. Agora, como que eu vou usar hoje a igreja que está distante de Cristo há mais de 2000 anos? O Espírito Santo nos faz testificar. Olha que lindo. O Espírito Santo nos faz testemunhar do agir de Cristo na história, na minha vida e no que Ele pode fazer na sua. O Espírito Santo tem a capacidade de potencializar e transformar você e eu em testemunhas do Evangelho. Somos cartas vivas. Então, refletir sobre a capacitando as testemunhas é muito relevante para entendermos isso, porque nós não estávamos lá. Se eu ler o livro do Novo Testamento, só e simplesmente para pesquisar aqui o Jesus histórico, eu vou ter aqui informações de um Jesus histórico. Eu também vou ler o nome de Jesus histórico em relatos paralelos ao período do Novo Testamento, como acontece com alguns historiadores romanos, Flávio Joséfo é um deles. Eu vou ter ali relatos históricos de Cristo, mas a revelação, que é o sentido profundo da vontade de Deus, eu só consigo com a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. E por fim, a lição trabalha o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O texto de Atos começa falando que eles se reuniam e oravam para tomar as decisões. Eles se reuniam e oravam para quem deveria ser enviado. E a confirmação espiritual chancelava ou validava o envio de determinada pessoa e o lugar aonde ele deveria ir. Nos textos de Atos, eu também testemunho que algumas vezes Paulo externa o desejo de estar em determinado local, mas o Espírito Santo leva a outro, porque na amplitude da obra eu não consigo observar. Eu consigo observar um ponto, um fragmento, mas a sua amplitude, o seu significado como um todo, só a história nos revelará. Em determinados momentos, relata-se o evangelismo de uma única pessoa. Mas e o que significou aquele evangelismo? Qual o impacto que gerou naquela transformação daquela única vida? Em alguns momentos nós testemunhamos missionários passando anos dentro de tribos indígenas, seja no Brasil ou seja em tribos africanas mais isoladas, e ele traz o relato de que evangelizou uma pessoa. E daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, aquela tribo foi evangelizada pela ação de fé daquela uma pessoa que foi edificada no Evangelho. Então, fazer parte da obra é entender que eu tenho um fragmento só, um pontinho só da visão, um espectro só de toda essa luz. Mas será nos revelado que, por mais que seja pequeno essa ação, pode e vai causar um impacto extremamente grande. Então, o Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio de missionários e, por fim, finalizando a lição, a estratégia missionária.
Eu quero ler essa última parte. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então a decisão não é política, não é governamental, não é estratégia de marketing, a decisão não é estratégia ideológica, a decisão é pelo Espírito Santo de Deus, para a edificação e proclamação do nome dele. E aí eu preciso entender, o meu ministério está pautado onde? Está pautado em promoção pública, promoção social ou promoção da palavra de Deus? Eu estou confundindo proclamação com autopromoção? Vou repetir para vocês. Eu estou confundindo proclamação do evangelho com autopromoção? É diferente. O Espírito Santo não quer autopromover ninguém, mas ele quer proclamar o evangelho de alguém, o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, que trimestre abençoado. Louvo a Deus por servir ao ministério e estar com vocês constantemente na escola dominical. Quero terminar parabenizando a coordenação geral da Escola Bíblica por essa iniciativa, por esses desafios e agradecer à igreja que sempre recebe esse vídeo, aos comentários que nós temos, às pessoas que se sentem edificadas, agradecer ao Ministério agora na sua diretoria pela iniciativa, pelo canal da ADMPTV, que além da Escola Dominical tem vários outros cultos, transmissões de eventos do nosso ministério. E eu conto com você aí do outro lado. Por mais que eu não te veja, eu sei que o Evangelho está sendo proclamado. Irmãos, muito obrigado. Fica o meu agradecimento e minha disposição ao ministério. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, o Cristo.